Bondoso Deus, nós agradecemos por estar na Tua presença em mais esse culto. E como acabamos de cantar, fica, Senhor, já se faz tarde. O mundo está vivendo, ó Deus, em uma escuridão. A tarde tem chegado, mas sempre quando chega a tarde, é o anúncio de um novo dia, Pai, porque um velho dia está se findando. E é o que nós cremos, que o entardecer deste mundo está mostrando a Deus um amanhecer de um novo mundo, aonde não haverá mais doença, aonde não haverá mais pecado, aonde não haverá mais a dor da separação, aonde seremos eternamente, ó Deus, livres e felizes contigo. Nós te louvamos, Senhor, e rogamos que o Senhor fique conosco, porque nós precisamos do Senhor em cada momento desta vida. Não deixa, ó Deus, que nós venhamos agir com atitudes que entristeçam o Teu Espírito Santo, mas nos ajude, Pai, a buscar a Tua presença cada dia. Fica, Senhor, em nosso coração. Não queremos o Senhor como um visitante. Visitante vem e depois vai embora. Mas nós queremos o Senhor como um morador, o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso coração. Em nome de Jesus nós lhe pedimos. Abençoe também a palavra que vai ser lida nesta noite e a meditação que teremos. E logo em seguida, Pai, vamos nos aproximar do Senhor para orarmos, falar contigo. Que o Senhor nos inspire e nos dê palavras, sabedoria para pedir e gratidão para te agradecer e te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos aproveitar que estamos em pé e abrir nossas Bíblias em primeiro livro de Coríntios. Capítulo 1 aos Coríntios. Anotei aqui. Só um momentinho, irmãos. Capítulo 12, verso 12 até o verso 27. Assim diz a palavra do Senhor. Porque, assim como é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti,
nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar sobre reconhecendo Cristo em nosso irmão. Reconhecendo a Cristo em nosso irmão. É algo que nós devemos realmente, irmãos, ter na prática, não só na teoria, no conhecimento, mas saber que a Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso irmão como superior a nós. E aí, nós devemos parar e perguntar para nós, é assim que eu tenho agido com meu irmão, com meu semelhante, aquele que caminha comigo neste caminho e às vezes eu vejo as falhas dele, eu vejo as dificuldades dele, porque seria mais fácil você reconhecer ou ter o seu irmão como superior a você, quando você vê ele vivendo uma vida de vitória, vitória que você almeja ter e não está, às vezes, tendo aquela capacidade, e você vê o seu irmão, cada dia, subindo um degrau a mais. Mas reconhecer aquele irmão fraco, aquele irmão que você percebe e vê os erros dele, mas está lutando para servir a Deus, está ali gemendo, olhando para Cristo, reconhecer esse irmão como superior a você, eu creio que aí é onde muitas vezes tropeçamos. E a Bíblia nos ensina que essa deva ser a nossa posição. E quando nós olhamos para a promessa de Deus, de que nos últimos dias Ele iria restaurar todas as coisas, é uma restauração completa. Tudo é tudo. Exatamente como a igreja primitiva foi, a igreja atual, que vive para o arrebatamento, tem que ser. E nós vamos ver que a igreja primitiva, ela não tinha só a totalidade da doutrina, mas ela tinha isso que nós acabamos de falar, o reconhecimento de um para com o outro. Você pode ver em vários aspectos como que eles viviam, a Bíblia diz, em comum acordo. A dificuldade do irmão passava a ser a dificuldade do corpo. E eles honravam o seu irmão acima de si mesmo. O profeta, na mensagem Eu Restaurarei, ele diz que quando um irmão falecia, os demais vinham ali para o funeral, o sentimento era tão grande de um para com o outro,
que eles choravam e diziam: Senhor, quisera eu morrer junto com ele. Então, eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo próximo do arrebatamento, mas não haverá o arrebatamento enquanto a igreja não atingir esse nível. E isso tem que partir individualmente de cada um. Reconhecer o seu próximo, honrar o seu próximo, defender o seu próximo. Defender o seu irmão não é defender os seus erros, mas é defender a alma desta pessoa, a vitória desta pessoa. É chamar a atenção dela quando ela está em erro, com amor, com sentimento, com sinceridade realmente. A Bíblia diz carregar as culpas, ou melhor, as falhas, as cargas um dos outros. O individualismo não havia na igreja primitiva. E o individualismo não pode haver na igreja noiva do tempo do fim. Tem que haver esta unidade, aonde um luta pelo outro, aonde um comemora pela vitória do outro. A Bíblia diz chorar com aqueles que choram, alegrar-se com aqueles que se alegram. Porque é fácil nós honrar o irmão que está realmente nos ajudando, sendo uma bênção, mas honrar aquele fraco, aquele que está machucado. E às vezes se usa o pedir oração pelo seu irmão como uma desculpa para poder falar da falha do outro. Olha, irmão, nós precisamos orar pelo fulano. Sabe o que está acontecendo? Isso. E no fundo não é o desejo de orar, mas é a coceira na língua para dizer aquilo que estou sabendo do meu irmão. Essa oração não passa do teto. Essa oração não chega perante Deus. Porque quando nós realmente temos o nosso irmão como superior a nós, e nós vemos uma falha, o nosso desejo é que ninguém saiba disso, mas que ele seja sarado, que ele seja curado. E a partir do momento que ele é curado, então se põe debaixo do sangue e não se toca mais naquilo. Mas às vezes nós percebemos que, ao invés de sentir aquela compaixão, aquele sentimento por se colocar no lugar do irmão, chorar por ele, orar por ele, se percebe um sentimento de justiceiro. Olha, fez o que fez e está vendo? O pastor nem tomou uma posição sobre ele. Está lá na igreja. Mas, como diz o pastor Febrônio, nós lutamos para que as pessoas não errem. Mas quando elas erram, nós temos que lutar para as ajudar. Não é porque errou que vamos agora excluir. Mas é colocar o ombro. E em alguns casos se percebe não sei se é ciúme, porque parece que o pastor nem me visita, nem dá atenção. E olha aquele outro lá. Mas você percebe numa família, não existe amor maior por um filho ou por outro filho. É um nível só. Mas existe atenção a mais para um, muitas vezes.
Mas essa atenção a mais para um não está sendo porque aquele pai ou aquela mãe o ama mais, mas porque precisa mais dele. Aquela criança, às vezes na família, doentinha, pode ver que a mãe sempre procura dar o melhor, escolher algo mais sempre para ele. Os outros podem olhar e pensar assim: a mãe faz acepção, gosta mais. Não é gosta mais, ela sabe que precisa mais. Então é assim. Deus muitas vezes também age mais diretamente com alguém e o outro pode ficar enciumado, quando deveria ficar grato por saber, graças a Deus, Deus tem me dado graça de ter uma vida mais vitoriosa, e eu fico feliz de ver a dedicação de Deus por aquele irmão. Quem sabe ele está precisando mais. Então, quando há esse sentimento de um pelo outro, nunca vai haver esse tipo de ciúme, falatório, mas uma luta pela vitória, um do outro. Porque somos um corpo. E como Paulo disse aqui, num corpo tem muitos membros. E um membro não pode ignorar o outro e dizer: não tenho necessidade de ti. Pelo contrário, quando aquele outro membro entra em problema, todos vão se convergir para solucionar o problema daquele que está doente, daquele que está com febre, que está com infecção. E isso deve haver entre a igreja. Quando um está em problema, toda a igreja converge suas orações. E ajudar, muitas vezes, não é estar ali e falar, porque nem todos têm o dom para aconselhar. Mas ajudar é se colocar em oração. E se você não tem aquele dom, aquela facilidade para ajudar, então indicar, levar até alguém que possa. Eu creio, irmãos, que quando a igreja chegar a esse nível, então o arrebatamento sucederá. Não vai suceder antes da igreja estar em um só acordo, em um só espírito, em um só sentimento. Não haverá arrebatamento. Quando o nosso profeta, Deus o trasladou além da cortina do templo para que ele visse como era o outro lado, e ele viu aqueles irmãos, e eles vinham correndo, lhe abraçavam, felizes. Quando ele voltou, ele disse que o que ele percebeu lá, que só poderia entrar naquele lugar o mais puro do amor divino. Amor divino é um amor superior. É um amor do próprio Deus através de nós. E o amor de Deus é o amor que se põe no lugar. Quando Cristo nos amou, Ele se pôs em nosso lugar. E se nós temos o amor divino, nós nos colocamos no lugar da pessoa. E antes de tomarmos uma atitude contra quem quer que seja, você deve primeiro se colocar ali e pensar assim: se eu estivesse nessa situação, como eu gostaria que meus irmãos agissem por mim? Se o meu filho estivesse nessa situação, porque quando vê o filho de um irmão, às vezes fazendo coisas vergonhosas, escândalos, é fácil falar do jovem e envolver família, envolver todos. Mas que tal se você pensasse naquele momento:
e se o meu filho estivesse nessa situação? Como eu gostaria que a igreja olhasse para ele? Apoiando o erro? Cobrindo? Não, mas agindo com misericórdia. Desejando a vitória, desejando também a vitória dos pais. Esse é o sentimento, irmãos, que traz Deus para a igreja. Esse é um sentimento que transforma vidas. Porque Deus só vai agir através de mim e de você. Quando Ele esteve aqui corporeamente, Ele agia por si, mas hoje Ele age através de nós. E nós precisamos, então, ter o sentimento de Cristo para com o nosso irmão, para com o mais fraco, para com o necessitado. O mesmo sentimento que houve em Cristo, o mesmo, tem que estar através de cada um de nós. Estender a mão. E veja que não existe outra forma de Deus levantar o caído a não ser através de nós. E o profeta diz que quando nós oramos, intercedemos, Deus, irmão Antônio, toma nossa oração, disse o profeta, e aplica onde for necessário. Às vezes pensamos que não temos um ministério sobressalente, mas o teu ministério da intercessão, da oração, é o que está mantendo muitos ministérios que você considera grande, estão sendo mantidos pelo ministério da tua intercessão. E quando chegarmos ali, vai haver irmãos de outras nações, que você nunca viu, nunca conheceu. E eles virão assim lhe abraçar e dizer: irmão, obrigado. Mas obrigado do quê, irmãos? Eu morava em Chapecó, nunca saí para o exterior, nunca te vi para lhe ajudar. Irmão, foi as tuas orações que enviou aquele obreiro para que chegasse até nós. E se tu não tivesses colocado na brecha e aquele ministério não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. E quando a igreja, irmãos, isso nós devemos olhar, porque senão a gente vai vivendo uma história do que foi lá atrás. E a história não pode ficar no papel, ela tem que se tornar realidade. Quando Pedro estava preso, a igreja não fez uma oraçãozinha: ó Deus, abençoe nosso irmão Pedro, liberta ele. Mandar uma mensagenzinha pelo WhatsApp: irmãos, vamos orar por fulano. E parece que já cumpriu a missão, né? Já enviei um pedido de oração. Na hora que fui almoçar, eu pedi: abençoa a comida, Senhor, e também abençoa aquele irmão que está sofrendo lá. Pronto. Será que é só isso, irmãos? Na mensagem Ensinamento de Moisés, que será entregue no próximo culto de ceia, vocês vão ver o profeta mostrando que Amrão, pai de Moisés, ele se colocou na brecha pela nação. Chegava do trabalho, pensa, um escravo. Você que é livre, você trabalha, e hoje a lei também te defende, tem que ter horário de descanso e tudo. Mas eles não. Ele chegava acabado, mas ele corria, subia o sótão e ia orar pela sua nação. Orar até desmaiar. Então é isso, irmãos, quando você realmente tem o espírito da intercessão, você ora com sentimento, não uma oraçãozinha, mas você se põe ali no lugar. E você ora até sentir que realmente o caso está solucionado. Mas não é por ti, você está orando por alguém do corpo. Porque passar noites de oração, quando o problema é individual, se passa. Mas quando o problema é do outro,
Mas devemos saber que não é um problema do outro. Somos um corpo. Problema do outro é problema meu. E a igreja precisa chegar a esse nível de viver um para o outro, amar um ao outro, lutar um pelo outro, desejar a vitória um do outro. Então, o poder de Deus vai se manifestar de uma maneira que nós desconhecemos o que Ele poderá fazer. E isso culminará no tremendo batismo do Espírito Santo, ao ponto que nos arrebatará da terra. Concluindo, na mensagem à prova de sua ressurreição, parágrafo 86, ouça isso para você ver quem é o seu irmão. Quem é o seu irmão? Sim, esse irmão que você vê tanta falha nele. Mas quem é ele? Não sabíamos disso. Falando sobre a ressurreição, as pessoas não sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Boas pessoas, amando-o, mas não sabiam que ele tinha levantado dos mortos. Lá iam os discípulos no caminho de Emaús, Jesus estava já ressuscitado e eles estavam lamentando, chorando. Assim é hoje, a mesma coisa hoje. Exatamente, irmão e irmã, que Deus desperte o profundo do seu ser. As pessoas não compreendem que ele ressuscitou, ele não está morto, ele está vivo. Aonde que ele está vivo? E ele saiu de forma encoberta, quando ele ressuscitou, né? Ele apareceu para eles na forma de um homem. Ele pode aparecer para você na forma de seu vizinho. Como que Jesus pode aparecer para mim? Na forma de seu vizinho. Ele pode aparecer para você sob a forma de um ministro, ou na forma de sua mãe. Cristo aparece para você nas pessoas. Quem quer ver Jesus? Todos nós queremos. Então veja Jesus no seu irmão. Veja Jesus no seu marido, veja Jesus na sua esposa. Veja Jesus nos seus pais, veja Jesus nos seus filhos. Cristo aparece para você nas pessoas. Então trate todos bem. Como que eu trato meu irmão? Como que eu trato minha irmã? Eu não tenho paciência. Será que é assim que tem que ser? Deus ajude isso, nós refletirmos, porque isso faz parte, irmãos, da fé de rapto. Estarmos nessa posição. Cristo aparece para você nas pessoas, então trate todos bem. Seja gentil. Seja um bom vizinho. Seja amável. Cristo está na pessoa. Cristo em vós a esperança da glória. E enquanto você segue e as pessoas aparecem para você, uma pessoa amável começa a falar com você, ouça, você não sabe, pode ser Jesus falando com você. Vamos nos colocar de pé? Então saiba, você pode estar colocando Jesus para fora sem saber. Você pode estar tratando com falta de respeito a Jesus Cristo. Nunca, nunca pise no seu irmão. Nunca. Por mais que ele te cause dano.
Ah, mas o erro dele não é a expressão de Cristo. Não. Mas ele pode ser uma pessoa que está passando por um momento. E se ele está passando por um momento e ele vai se pôr de pé, durante aquele momento que ele passou com problemas, ele nunca deixou de ser filho. E se você o tratou mal, você tratou mal Cristo ali. Esse é o perigo. Quantas mães, pais, mas a gente fala mais as mães porque há um sentimento, o profeta disse que é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus, é o amor de mãe. Não que os pais não amem, mas Deus colocou ali algo especial. E quantas vezes aquela mãe tem um filho drogado? Para as pessoas, o filho da vizinha é o maconheiro, é o tanto tipo de palavras baixas, né? Mas quando aquele filho chega lá pelas 4, 5 da manhã, bate na porta, a mãe não diz assim: é você, maconheiro? Ela diz: é você, meu filho? Sempre ele é filho para ela. Então, um filho de Deus sempre é filho. Vai chegar um momento que ele vai se levantar. E bem-aventurado foi aqueles que honraram, respeitaram aquela pessoa naquele momento difícil. Não apoiaram o pecado, não apoiaram o erro, mas nunca faltaram com respeito com aquela pessoa, com aquele indivíduo. Trate bem. Paulo disse: você recebe, pode estar recebendo anjos em sua casa, e não sabe. Não é anjos celestiais, anjos terreais. Deus está em seu irmão. Que Deus nos ajude. Precioso Pai. Tua noiva precisa disso, Pai. Eu preciso, cada um de nós, nos alinhar mais nesse sentimento de Cristo pelo nosso irmão. Nós almejamos a sua vinda e oramos muitas vezes dizendo: apressa, Senhor, a sua vinda. Mas como o Senhor poderá apressar a vinda enquanto a igreja não atinge o nível para o momento? Deus meu, permita que individualmente possamos lutar por isso, Pai. E eu sei, ó Deus, que um avivamento não inicia de um grupo, mas muitas das vezes de uma pessoa como indivíduo, e aquilo atinge o companheiro, atinge o outro, e vai ascendendo, ascendendo, até que todos estão sobre aquele grande mover de Deus. E quando aquele grande mover está agora visivelmente em toda a igreja, ninguém sabe dizer por onde começou. Permita, ó Deus, que comece através de mim, comece através do meu irmão. Deus, nós queremos, ó Deus, essa graça de honrar, de amar nosso irmão. Não deixe, ó Deus, quando chega o culto de ceia e nós vamos lavar o pé do nosso irmão, não deixa nós nos ajoelhar ali como um costume, mas que possamos fazer como a Bíblia diz: assim como eu fiz, façais vós também. E o Senhor fez, colocando os teus filhos como senhores. Ao ponto que o Senhor, a prova que o Senhor fez isso é que o Senhor morreu por eles, porque os considerou senhores. Se o Senhor fez isso, meu Deus, quem sou eu para não considerar meu irmão Senhor acima de mim? Que ao nos ajoelhar para lavar os pés, possamos ter aquele irmão como nosso Senhor, nosso superior. Faça isso, Pai. Nós oramos, que tire dentre nós todo espírito mesquinho,
todo espírito de murmuração, de acusação, de julgamentos, mas que haja em nós o sentimento de Cristo. Eu peço isso, Deus, por nós, por toda a tua noiva, nos desperta para um espírito de intercessão pela igreja em toda a terra. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e lhe agradecemos. Amém, Jesus. Amém.